Eu sou Luiz, sou pastor, sou professor de teologia sistemática, literatura medieval, sou formado em ciências jurídicas, em teologia, e estou aqui para falar com você de um assunto muito interessante. Eu quero falar com você hoje sobre a parábola do administrador infiel. É uma das parábolas mais difíceis de interpretação. Mas alguns anos atrás eu tinha 2 livros sobre os sermões de John Wesley, uma figura que eu admiro muito, mesmo sendo presbiteriano. John Wesley ele tem uma interpretação muito interessante do administrador infiel. É justamente o que eu penso. E já nesses 40 anos deu para amadurecer esse pensamento. Olha só o que diz aqui a respeito da parábola do administrador infiel, Jesus contando. E contou Jesus ainda aos seus discípulos. Havia um homem rico que mantinha um administrador. Olha só, um homem rico que mantinha um administrador. O administrador talvez fosse um homem com um certo dinheiro, mas eu não vou dizer para você que ele era um homem rico, um homem abastado, mas talvez pertencesse a uma classe muito boa, muito inteligente, remediada, não sei. Mas veja bem, este, porém, foi acusado de estar esbanjando os bens do seu patrão. Acusado. Hoje em dia as pessoas acusam muito, né? Então Jesus fala que aquele homem, ele sofreu uma acusação. Obviamente, pelo fato de ter sofrido uma acusação, não significa que ele era culpado. Não houve nenhum julgamento, não houve nada. Ele sofreu uma acusação, uma calúnia. Calúnia é um problema muito sério, perfeito? Então, olha só. Então Jesus fala sobre isso. Foi acusado de estar esbanjando os bens do seu patrão. Obviamente alguém que queria o lugar dele, né? E aconteceu que, mandando-o chamar, o interrogou. Que é isso que chega a mim a teu respeito? Presta contas da tua administração, porquanto já não podes continuar com essa responsabilidade. É interessante que as pessoas elas são ávidas em chegarem a conclusões. Alguém falou mal de você e ponto final. As pessoas não querem saber, não querem dar o direito de você apresentar a sua defesa, ou seja, o processo legal, né? Então fica muito complicado. A questão de a pessoa apresenta uma prova contra você, então você tem também direito de apresentar a sua defesa. É o processo legal. Nós estamos vivendo num Estado de Direito, estou dizendo hoje no Brasil. Mas eu creio que aquele homem deve ter feito alguma coisa para depois ter recebido os elogios. O versículo 3 diz o seguinte: diante disso, falou o administrador consigo mesmo. Bom, eu acho que estou perdido. Meu senhor está me despedindo. Eu fui acusado. Será que ele estava realmente, a acusação era válida? Será que ele está fazendo alguma coisa errada mesmo? Que farei? Trabalhar na terra não tenho força. Talvez por não ser um homem que nunca tenha usado aqueles aparelhos para trabalhar na terra, ou porque já deveria ter uma certa idade, já deveria estar com alguns problemas. Ele diz o seguinte: olha, eu não tenho força. Esmolar também eu tenho vergonha. É claro que ninguém gostaria de sair por aí esmolando, se transformar no esmoler, não é verdade? E diz o seguinte, o 4, já sei o que farei para que quando perder o cargo de administrador, as pessoas continuem a me receber em suas casas. Ou seja, ele estava pensando, ele foi arguto, ele foi inteligentíssimo. Ele falou o seguinte: olha, eu vou fazer alguma coisa, porque hoje as pessoas me recebem em casa, porque eu tenho sim e tenho não. A pessoa não vai falar diretamente com o meu patrão, a pessoa fala comigo. Eu é que libero dinheiro ou não. Então é por isso que eu sou recebido em casa, é por isso que eu participo de jantares, é por isso que eu participo de almoço, é por isso que as pessoas ficam me paparicando, porque eu tenho o sim e tenho
ou não. Então ele diz o seguinte: bom, vou fazer alguma coisa para que eu continue a frequentar as casas das pessoas. E vejam bem, ele diz o seguinte: tendo chamado cada um dos seus devedores, indagou primeiro: quanto deves ao meu senhor? Replicou ele: 100 potes de azeite. Ao que o administrador lhe autorizou: toma a tua conta, assenta-te depressa e escreve 50. Aquela pessoa deve ter ficado assim: opa, eu estou ganhando aí 50% de desconto. Então deve ter olhado para aquele administrador infiel com muita alegria. Opa, essa pessoa é uma pessoa boa, estou recebendo aqui um desconto de 50%. E nós sabemos que o azeite naquela época era muito caro, ainda hoje não é verdade? E diz mais aqui o 7, em seguida questionou outro: e tu, quanto deves? Respondeu ele: 100 tonéis de trigo. Era muita coisa. O administrador lhe orientou: toma a tua conta e escreve 80. Sabemos que o trigo era muito melhor do que a cevada. O trigo, muito mais caro do que a cevada. Então o Senhor elogiou aquele administrador da injustiça, pois agiu com sabedoria. Porquanto os filhos deste mundo são mais sagazes entre si na conquista dos seus interesses do que os filhos da luz em meio à sua própria geração. Realmente, os filhos da luz trabalham pouco. Alguns até acham que ter dinheiro é pecado. Se Deus, já ouvi quando era jovem, se Deus me transformar num homem rico, eu vou perder a salvação. Eu ficava ouvindo aquilo com uma certa preocupação. Eu tinha 17 anos, 16 anos. Eu falei: será que isso é verdade? Uma pessoa vai ficar rica e vai para o inferno porque é rica? E nós sabemos que isso aí, sinceramente, é fruto da ignorância. Basta a pessoa estudar um pouquinho e vai ver lá que a ética protestante e o espírito do capitalismo de Max Weber. Pode ler. Você vai ver como é que as famílias protestantes eram muito melhores do que outras famílias de outras religiões. Os protestantes ganhavam dinheiro, eram éticos com dinheiro e conseguiram realmente grandes fortunas porque trabalhavam muito, porque não viam no dinheiro pecado. Então muita gente acha que se ficar rico vai para o inferno. Mentira. Outra coisa também muito interessante, o versículo 9. Portanto, olha só, eu vos recomendo, Jesus, usai as riquezas deste mundo ímpio para ajudar o próximo e ganhai amigos, para que, quando aqueles chegarem ao fim, morrerem, esses amigos os recebam com alegria nas moradas eternas, ou nas moradas celestiais. Bom, deixa-me falar rapidamente para o vídeo não ficar muito longo. O que Jesus está colocando aqui? Jesus está colocando o seguinte, que o dinheiro tem que ser usado para a obra dele. Eu estava ouvindo um sermão da Joyce Meyer, ela me chamou a atenção para uma coisa: Jesus foi o homem que mais falou de dinheiro. E é verdade. Jesus usa o dinheiro. Jesus ficou parado vendo lá o gasofilácio, Jesus usou dracma, Jesus usou isso, Jesus usou talento. Então Jesus aqui outra vez está falando de dinheiro. Então uma prova evidente, contundente, indubitável: dinheiro não é pecado. O amor ao dinheiro, sim, mas o dinheiro em si não é pecado. Então Jesus está falando: olha, invista na obra, que você vai ganhar pessoas para o reino dos céus. Muita gente não pode ser missionário na África, mas pode bancar missionários na África. Muita gente não pode ir para a Índia, mas pode bancar pastores na Índia. Muita gente não vai sair por aí porque está trabalha quase 12, 15 horas por dia, distribuindo Bíblias, mas poderá comprar Bíblias a rodo e mandar que outros distribuam. Comprar, por exemplo, folhetos. Eu vou comprar 300, 400 mil folhetos e vou mandar alguém distribuir. Vai ficar lá na escada, onde passa um montão de gente para um lado para o outro, e vai botar umas 5, 6 pessoas: distribua tudo isso aqui. Eu vou dar para vocês aí por dia R$100, R$150, e vocês vão distribuir esses folhetos todos. Por que nós perdemos essas oportunidades?
não é verdade? As pessoas acham assim, como é que eu posso ajudar a igreja? É fácil, bota a mão no bolso, pague, distribua bíblias, distribua cestas básicas, banque missionários. Eu estava conversando com o bispo da igreja metodista, até fiz um casamento com ele, o bispo Paulo Lockman, e ele falou para mim o seguinte: nós iríamos começar a cerimônia, e ainda faltavam uns 40 minutos, começamos a conversar. Ele disse o seguinte: olha, eu participei de uma reunião que um médico muito rico, ele reuniu algumas denominações sérias, e ele deu um cheque de 25 milhões de dólares. 25 milhões de dólares. Ele disse o seguinte: olha, eu não posso sair aí pelo mundo evangelizando, porque eu trabalho, eu sou cirurgião, eu faço isso, eu tenho um hospital, cuido disso ou daquilo. Se não me falha a memória, foi mais ou menos isso. Então ele deu um cheque de 25 milhões de dólares para as pessoas poderem evangelizar. Tá bom? Eu vou fazer a segunda parte desse vídeo. Um abraço.